No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um dos nossos piores dias em nossa viagem pela Europa. Então fica até o final desse vídeo pra você saber o que aconteceu, como aconteceu e qual foi o desfecho de toda essa história, ok? Já vai deixando o like se você tá curioso pra saber. E vamos pro vídeo. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho uma marca aqui bem acentuada no meu queixo. Não é tão acentuada assim, não. É, muito acentuada. E ela não apareceu do nada e também não é uma marca de nascença. Essa marca, ela apareceu no ano passado, quando eu sofri um acidente muito grave na Holanda. É isso mesmo que você ouviu. Eu saí do Brasil pra parar em Amsterdã e sofri um acidente. Até hoje eu não entendo porquê, até hoje eu me pergunto por quê. Mas as coisas acontecem como devem acontecer, né? E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi esse acidente. É uma história muito fantástica. Até hoje, quando a gente conta pras pessoas, quando a gente lembra dessa história, a gente não acredita em tudo que aconteceu nesse dia. E pra começar a história, pra quem já acompanha a gente, nós fomos fazer um mochilão pela Europa. Saímos daqui do Brasil no ano passado pra fazer um mochilão pela Europa. E um dos últimos países que a gente visitou foi a Holanda. Nós passamos 5 dias lá, foram 5 dias muito maravilhosos. Amsterdã é um sonho, pretendemos ir de novo lá. Mas voltando à história, de Amsterdã nós voltaríamos para Portugal e nós passamos praticamente os 5 dias que estávamos lá em Amsterdã procurando os voos mais baratos que tivessem para Portugal. A gente passava a madrugada inteira procurando voo para encontrar o mais barato e nós encontramos o mais barato, só que o mais barato era de madrugada. E como nossa passagem estava marcada para madrugada, no nosso último dia em Amsterdã nós fizemos de tudo para ficar o mais perto possível do aeroporto. Então a nossa última noite lá nós procuramos um hostel que ficasse mais perto do aeroporto. Nós conseguimos e inclusive nós perguntamos à recepcionista como que nós faríamos para chegar no aeroporto, se era de trem, se era de ônibus ou se era melhor pedir um táxi. E aí ela disse que de trem tava de boa, que nós conseguiríamos, que o trem passa 24 horas por dia e a estação que passava o trem era bem perto do lugar que a gente estava dormindo. E aí depois de aproveitar nosso último dia em Amsterdã, nós saímos no outro dia muito cedo, eu acho que era em volta de umas 2 horas da manhã. Pegamos nossas mochilas que estavam um pouco pesadas, né? Um pouco, é? Porque tudo que a gente tinha tava no nosso mochilão. O Daniel carregava um e eu carregava outro. E aí do hostel a gente foi direto pra parada do ônibus. Tava frio. Tava muito frio. Tava frio que não dava pra ver o céu de tanta neblina. Eu lembro que a gente abria a boca e saía aquela fumacinha assim, quando você tá com muito frio. E aí, muito engraçado, porque nessa época a gente não sabia o que era frio de verdade, mas nós conhecemos o Polo Norte nesse dia. O hemisfério norte, pelo menos. Enfrentamos o frio, chegamos na parada de ônibus e aí tinha um posto de gasolina aberto. Daí o Daniel foi lá perguntar se a gente tava na parada certa, né? Se passava ônibus e tal pra ir pro aeroporto. Porque só tinha nós, não tinha mais ninguém. Mas também, né, quem aqui tá pegando ônibus e pleno Amsterdã de madrugada? Só a gente mesmo. E aí nessa espera, eu tava bastante nervosa, porque eu não sei como que vocês são, vocês brasileiros também. Mas brasileiro, quando vai pra uma parada de ônibus de madrugada, ele pensa o quê? Meu Deus, você é assaltado. Daí você esquece que não tá no Brasil, né? Meu filho, você tá na Europa, você não vai ser assaltado. Olha lá, porque eu não sei não, viu, Renato? Vou dar muita bobeira não. Pois é. Brasileiro também não gosta de dar bobeira, né? Porque a gente já sabe todos os truques de como ser assaltado, daí você fica com o zoião desse tamanho aqui, olhando pra tudo. E eu tava bastante... Como é o zoião, como é? E eu tava bastante nervosa com isso, porque eu sou muito medrosa e eu tava pensando, meu Deus, vão assaltar a gente, vão levar tudo que a gente tem, vão levar nossos computadores, nossos equipamentos. E aí, quando a gente viu que o ônibus tava vindo, né, depois de uns 20 minutos de espera, a gente deu sinal. Na verdade, a gente não deu sinal, porque não precisa dar sinal, ele para automaticamente, certo, gente? Quando vocês forem pra Europa, não dê sinal no ônibus. A burrice já foi aí, porque a gente pegou, tava vindo o ônibus, a gente fez com a mão assim, ó. Opa! Por favor, mas não precisa, o motorista ele já para, acho que em todas as paradas. E aí quando o ônibus chegou, ele não parou na parada que nós estávamos esperando. Tinha uma parada um pouco mais do lado, um pouco mais na frente, alguns metros, poucos metros, e ele passou direto, não parou onde a gente estava, passou direto para outra parada. E aí eu, a desesperado, né, como já falei pra vocês... Outra burrice de pobre, ó, se liga aí. Fui inventar de correr. Né? Pra retardado correr com a mochila mais pesada que ela. Pra pegar o ônibus. Pra pegar o ônibus na Europa, né? Como se fosse igual Fortaleza. Porque aqui em Fortaleza, você dá sinal, se você não entrar direto, meu filho, o motorista fecha a porta, fica metade do seu braço fora e você é dentro. Olha lá, viu?
Isso quando entra. Isso quando entra. Então, né, eu acostumada com a minha vida aqui, né, de Fortaleza, no Brasil, fui inventar de correr. E daí, quando eu corri, eu adiantava um pouco mais na frente, né, a passos largos, mas ele não tinha corrido, diferente de mim. E aí eu fui correr com aquela mochila nas costas, acho que um pouco de sono que eu ainda tava, não sei. E aí, quando eu corri, eu caí. Olha, até rimou. Isso que vocês ouviram. Eu levei uma queda e foi uma queda muito pesada e grave, porque essa parte aqui do meu queixo e essa parte aqui, eu acho que tem até uma cicatriz aqui, acho que não dá pra ver, e no meu joelho também ainda tem uma cicatriz, mas toda essa parte aqui do meu rosto, meus braços e os meus joelhos, eles saíram arrastando assim no chão, eu acho que por 1 quilômetro, não, mentira. Tá no skate, é. Mas saíram rasgando assim, que quando eu caí, tipo, foi uma queda tão louca que eu lembro que eu caí, virei assim e olhei pro Daniel. Nossa, eu fiquei muito assustado, velho. Isso aí, depois eu virei e peguei aqui no meu queixo. E quando eu peguei, escorria sangue pelos meus braços de um jeito que eu nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Foi horrível, velho. Na verdade eu fui logo pra dentro do ônibus. O ônibus continuou parado, na verdade todo mundo viu isso que aconteceu, todo mundo viu minha queda e deve ter me achado uma retardada mental, né? Eu lembro que tinha uma senhorinha olhando, ela fez assim, ó. Quem corre? Eu lá no desespero aqui segurando sangue, a mulher assim, ó, no ônibus. Isso é porque nunca viu o pobre. Me olhando com a cara de desprezo. Enfim, o ônibus continuou parado enquanto eu ainda processava a minha queda, o motorista continuou lá. E aí rapidamente a gente entrou no ônibus e o chão do ônibus, assim, do lado do motorista, ficou cheio de sangue. Só uns pigão, assim. Aí na hora que a gente entrou no ônibus, o motorista perguntou o que a gente iria fazer, se a gente queria ir pro hospital. E aí o Daniel falou que a gente teria que ir pro hospital, porque o corte foi muito grande e tava saindo muito sangue. É como se a Renata tivesse 2 bocas. É verdade. Tava grandão mesmo. E aí nós nos sentamos no ônibus e o motorista teve que desviar a rota que ele iria fazer pra me levar até o hospital. Olha que chique, eu me senti muito importante nesse dia. Na verdade foi ele que ofereceu pra desviar a rota, a gente nem falou nada não. Ele me perguntou o que é que a gente queria fazer, eu disse, rapaz, o mais próximo do hospital possível. Ele, não, eu consigo desviar a rota e a gente vai parar na boca do hospital. Eu, beleza. E tudo isso em inglês, não foi em português. Não se fala português na Holanda, né? Pois é. E quando a gente sentou lá pra esperar chegar no hospital, tinha 2 senhorinhas muito simpáticas que começaram a conversar com o Daniel em inglês também. E elas rapidamente me deram 2 lenços pra eu poder colocar aqui e poder estancar mais o sangue que tava saindo. E aí, nesse caminho do hospital, o Daniel ficou conversando lá com elas, conversando sobre o Brasil, conversando sobre os problemas do Brasil. E eu aqui, tipo, nossa, o que aconteceu? E o Daniel no maior papo lá com as 2 senhorinhas. E aí, no meio desse papo e no meio do caminho, elas pegaram e falaram, epa, o voo de vocês é agora? Vocês estão indo pro aeroporto? E a gente falou, a gente tá indo pro aeroporto. E que horas é o voo de vocês? Aí a gente falou, é 6:30 da manhã. E já era o quê? 3 horas da manhã. E aí elas falaram, mas será que não seria melhor vocês serem atendidos no aeroporto mesmo? Lá tem um serviço de emergência. Porque se vocês forem no hospital, não vai dar tempo de vocês pegarem um voo. Vocês provavelmente vão perder, porque lá é muito demorado. E aí a gente pensou, perder a passagem, que foi custoso conseguir barato, e quando que a gente ia conseguir a passagem de novo? Então a gente falou, realmente é melhor a gente ir pro aeroporto. E o Daniel falou pro motorista que a gente não iria mais pro hospital e que a gente iria pro aeroporto. E aí foi isso que a gente fez. Quando a gente chegou lá no aeroporto, já tinha um segurança esperando pela gente. Mais uma vez, me senti muito importante nesse dia. Cheguei no aeroporto de Amsterdã, tinha um fiscal esperando por mim. E aí, quando a gente chegou lá, eu desci e aí ele levou a gente lá pra ser atendido na emergência. Quando nós chegamos na emergência, não pense que a história da queda acabou por aqui. Fica até o final desse vídeo, porque agora é que vai ser a parte boa, meus amigos. Agora é a parte que vocês vão ficar, tipo, de queixo caído. Melhor caído do que quebrado. E aí, quando a gente chegou lá na sala da médica pra ela fazer o procedimento, nós tínhamos que preencher uma ficha. E assim que a gente chegou lá no balcão, tinha-se uma prancheta com vários preços. E eu lembro muito bem que tinha lá atendimento de 15 minutos. 100 euros. Aí eu comecei a chorar, não sei se eu chorava pela queda ou se eu chorava pelo dinheiro que a gente ia gastar. Eu pensei, meu Deus, 500 reais. Meu Deus
do céu, eu fiquei tipo desolada. Olhava pro Daniel, não, vamos embora, vou com o queixo quebrado assim mesmo. A Daniel, não. Eu queria ver o queixo ajeitado. Eu lá queria saber de dinheiro. O dinheiro tinha que pagar, era o serviço. Pois é, eu queria me ir embora, não queria pagar R$500 não. E aí consertar com o que? Com Super Bond? Eu chegava em casa, colava assim com cola maluca e pronto. E aí a gente entrou, né? O Daniel preencheu a ficha, nós entramos. E aí enquanto ela tava lá fazendo o procedimento, o procedimento que foi preciso ser feito ela colocou uma cola pra fechar o buraco. É uma cola cirúrgica, não é um Super Bond, né? Ela colocou uma cola cirúrgica pra fechar o buraco, porque lá eles não faziam ponto. E disse que, como nós estávamos voltando pra Portugal, que se caso durante 3 dias eu visse que estava sangrando, precisaria pontear. Depois que ela acabou o procedimento, né? Foi conversa pra lá, conversa pra cá. Daniel de novo, conversa pra lá e pra cá. E aí, quando eu me levantei, a gente falou, tá certo, onde é que paga, né? Os nossos R$15 sofridos. Aí ela falou... Na verdade, ela nem falou, ela simplesmente só fez assim com a mão. Aí a gente ficou... What? Como é que a gente ficou, Renan? Aí a gente ficou tipo, what? Aí a gente... Tá bom, ok, a gente vai embora. Aí a gente saiu e não pagou. Ela simplesmente, eu acho que com o gesto dela, ela disse que não, tudo bem, não precisa, tá tudo ok, não precisa pagar. Aí a gente até hoje fica, what? E tem outra coisa que a gente também não pagou, que foi o ônibus. Acho que o ônibus ia dar uns 17 euros e a gente também não precisou pagar, porque tipo, o motorista também dispensou e a gente ficou como? What? E aí até hoje a gente fica se perguntando por que isso aconteceu, né? Por que aquela senhora fez questão que a gente não pagasse. Na verdade, desde quando eu entrei no ônibus que eu tinha caído, apareceram pessoas pra ajudar, né? Aquelas 2 senhorinhas, o motorista, a médica também. Todo mundo estava pronto pra ajudar sem nem conhecer a gente. E aí a gente reconhece até hoje que ainda existem pessoas boas no mundo. Tá tudo bem, Bê? Você caiu. Vai ficar tudo bem. As pessoas foram legais com a gente. E a história também não acaba por aí. Esse ensinamento não acaba por aí. Porque nesse mesmo dia, nós quase perdemos o voo. Acredite, quando nós chegamos lá no aeroporto de Amsterdã, a gente já tava tipo com sangue quente. Daí a gente sentou e ficou tipo olhando o dia amanhecer, meio tipo... A gente tava meio travado. Meio extasiado. E eu não podia se mexer, porque tava tudo rasgado aqui. E aí quando a gente olhou pro relógio, simplesmente tava quase na hora da gente embarcar. Eu não sei se vocês sabem, ou alguém aqui já passou pelaquela parte que revistam as bolsas em Amsterdã, mas eles são bem criteriosos. E essa parte demorou pra caramba pra gente. O cara encrencou lá com a nossa bolsa, pediu pra tirar a toalha, pediu pra tirar o drone. O que é isso aqui, o que é aquilo lá. E a gente explicando, e a hora passando, e a gente ficava, meu Deus, a gente vai perder esse voo. E eu com o queixo quebrado, sabe, se chorava, se caía no chão logo de uma vez e morria. Porque vocês, não sei se vocês sabem, lá a planta é liberada, né? Aí o pessoal às vezes quer levar, né? Aí a parte da revista das bolsas tem que ser muito criteriosa mesmo. E aí também, na hora que ele falou, ok, pode ir, não tem nada. O aeroporto de Amsterdã, ele é enorme. E tipo, as portas de embarque começa do A e vai até o Z. E aí a nossa porta era tipo a Z99. Ou seja, a gente ainda tinha que andar da A, que era o começo, até a Z99. E aí o Daniel corria, eu não podia correr porque ainda o buraco tava aberto. E o Daniel falou, vai andando mesmo que eu vou correndo. E quando eu chegar lá eu peço pro avião não sair. E o Daniel foi correndo assim, olhando pra trás, e ele correndo. E eu tentava correr assim, dando uns pulinhos, né, pra ver se não abria mais o corte. E aí a gente correndo, eu lembro que eu corria, eu olhava assim pro lado A, B, C, tipo, era um corredor infinito, só não faltava chegar mais. E aí o Daniel chegou lá, o moço tava recebendo as passagens, e o Daniel falou, não, calma, espera, minha esposa sofreu um acidente, ela tá chegando, aí lá vai eu. Tá dando um pulinho assim, porque eu não podia correr. E ela falou, não, ainda tem uma tolerância de 15 minutos. E aí a gente conseguiu entrar no avião. Na hora que eu entrei no avião, já tava todo mundo sentado. E aí a nossa cadeira também era a última. Aí eu lembro que eu passando no corredor, as pessoas ficavam olhando assim, ó. Tipo, morrendo de pena de mim. Tava com os cabelos tudo levantado assim, um corativo desse tamanho aqui. Aí eu fiquei, nossa, tá bom, gente, foi só um acidente, não precisa me fazer se sentir mais importante ainda do que eu me senti nesse dia. E aí eu lembro que a hora que a gente sentou foi uma hora muito doida, porque a gente tava muito estressado, eu tava tipo no automático, tipo, eu tenho que resolver e foda-se, eu não sou ninguém, eu tenho que resolver. E aí quando eu sentei, caralho, eu desabei de chorar, assim, de não saber o que é que tava acontecendo mais, mano. Porque a gente já tava sem dormir, né, que a gente acordou 2h
da manhã pra sair 3. Aí tinha acontecido o acidente, a gente quase perdeu o avião. E aí a gente já tava ali ainda no sangue quente. E aí quando você para e vê tudo que aconteceu, você fica tipo totalmente extasiado, né? Essa foi a história do meu acidente. Nós estávamos a 8.000 quilômetros longe de casa. Nós tínhamos tudo pra estar sozinhos. E aí às vezes a gente pensa que tá sozinho no mundo, mas às vezes nem sempre você tá sozinho. Eu e o Daniel, nós estávamos sozinhos em um fato que geralmente nunca ocorreu aqui no Brasil. Eu nunca caí. Eu não sei nem andar de bicicleta, porque eu tenho medo de cair. E aí a pessoa sai do Brasil e vai cair na Holanda. Tipo, você se pergunta por que isso vai acontecer. Só que a gente tenta tirar aprendizado de tudo na nossa vida. E esse dia, essa história, o que aconteceu, serviu de muito aprendizado pra gente, porque a gente acredita que a vida é um ciclo. Se você for bom com a pessoa hoje, amanhã você recebe de volta. E aí nesse dia nós encontramos o que a gente costuma falar que foram 3 anjos, não eram pessoas, eram anjos, porque o que eles fizeram sem precisar fazer, eram pessoas desconhecidas, uma louca retardada que sai correndo atrás do ônibus. Quem é que faz isso, não é mesmo? E eles estavam lá ajudando as 2 senhorinhas, o motorista que desviou a rota para poder me levar para o hospital, e a médica que fez questão que a gente não pagasse. Não tenho palavras. Então, se você gostou dessa história, deixa o like aqui embaixo e deixa aqui o seu comentário dizendo o que você faria caso você estivesse no nosso lugar, como que você teria reagido a essa situação, pra gente saber, ok? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau! Meu sonho é ser Miguel Falabella, tchau! Aí tu ia tá vendo.